meus queridos alunos, mais uma vez com você aqui, professor André Luiz, dentro deste projeto maravilhoso da Secretaria de Educação, para te ajudar, para melhorar a tua apreensão do conhecimento e também para te levar, obviamente, a cumprir os teus sonhos, que estão ali também alicerçados em entrar em uma grande universidade. Aqui nós estamos neste projeto das atividades curriculares complementares e vamos pedindo já, ou então, querendo que você compartilhe, querendo que você busque mais informações e esteja sempre ancorado com as nossas aulas e com as nossas atividades, correto? E eu trouxe para vocês hoje um assunto muito interessante para você que vai fazer principalmente vestibular e para você que está complementando seus estudos dentro do ensino médio de educação básica. Os primeiros filósofos, a cosmologia, a filosofia naturalista. A famosa filosofia da physis, natureza. Belíssima natureza que nós temos, né? Praias bonitas aqui em São Luís, nós temos aí um belíssimo pôr do sol, nós temos aqui uma série de elementos que estão envolvidos dentro deste panorama da natureza e que o Brasil foi foi levado aí com grandes presentes dentro deste elemento que é a beleza natural, correto? Então, a cosmologia, a filosofia naturalista, ela está ali a partir do século VI, né, século VII, principalmente VI, antes de Cristo, né, da história da Hélade. A Hélade é a Grécia. Então, nós temos a narrativa mitológica e esta narrativa mitológica ela vai perdendo, ela vai deixando de ocupar o seu espaço e sendo gradualmente substituída por uma outra narrativa. Que narrativa é esta? É uma narrativa que vai nascer meio que filosofia, meio que ciência ao mesmo tempo. Então ali você vai perceber que os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né, como nós chamamos, né, eles já são chamados assim, a cosmologia, a filosofia da natureza, ou a filosofia naturalista, são dos pré-socráticos. Estes primeiros filósofos, eles estão também ali meio que misturando ciência e filosofia ao mesmo tempo. Alguns usam elementos da natureza, outros usam apenas uma lógica argumentativa, alguns usam elementos, caracteres matemáticos. Então ali vai de acordo com o gosto de cada um e com a reflexão que cada um vai desenvolver. Mas os primeiros filósofos, que são da cosmologia, os pré-socráticos, que é o nome que se dá a estes primeiros filósofos, eles estão ali meio que substituindo uma narrativa mítica por uma narrativa mais filosófica, científica, que aí a filosofia e a ciência ainda estão muito unidas, depois é que elas vão ter uma separação melhor. E esses pré-socráticos, eles buscam o quê? Eles buscam uma origem para o universo, ou seja, para o cosmo, e uma explicação para esta origem do cosmo, daí o nome cosmologia. Presta atenção que tem logos, razão, traduzido pela palavra razão, não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Vamos deixar como razão mesmo por enquanto. Tá? E por que filosofia naturalista? Porque muitos dos pré-socráticos, muitos, não são todos, vão se utilizar de elementos da natureza, da physis, a palavra physis, natureza, para explicar o cosmo e a própria natureza. Então, eles são chamados de naturalistas também, perfeito? Correto? Então, alguns, como Tales, vai usar água, como Anaxímenes, ele vai usar o ar. E outros também vão tomar mão dos 4 elementos, que vocês já sabem quais são. Então, por usarem elementos da natureza ou colocarem as suas explicações dentro da própria natureza, eles são chamados de naturalistas. E aí, esses elementos, eles servem de quê? Aí tem uma dica para vocês aqui poderosa. São chamados de arqué. Ou seja, é o princípio originário. O princípio primeiro, o princípio único, o arqué ou a arqué da origem do cosmos ou do universo. Perfeito? Mas vamos ver aqui o que as questões estão trazendo para a gente tentar desenrolar e desenvolver mais reflexões. Através do estudo da história da filosofia, pode ter uma noção das diversas maneiras que o ser humano compreendeu o mundo que o cerca. Uma destas maneiras foi o mito. Agora nós estamos em outra, que é a filosofia e a ciência. Na história da filosofia eram conhecidos como os filósofos da physis, adivinhem,
Socráticos? Não, eles são da antropologia filosófica, do ser humano. Pós-socráticos? Bom, pós-socráticos, gente, é um monte de gente. Nem dá para mensurar, né? Pré-socrático, physis é natureza, lembra? Então são filósofos naturalistas. Physis, natureza, filósofo naturalista. Como é o nome desses filósofos que são naturalistas? A filosofia naturalista é pré-socrática. Empirista, lá já muito para o mundo moderno. Racionalistas, também lá para o mundo moderno. Então, veja só, aqui nós temos como resposta a letra C de casa. Cosmologia, da letra C, é dos pré-socráticos. Letra C de casa, portanto, marque para você. Os primeiros filósofos, os filósofos que usam em grande parte, não são todos, mas alguns usam, elementos da natureza, como água, fogo, ar, terra, estão aí considerados como os pré-socráticos, utilizam a physis para explicar a própria physis, correto? Marcou para você? Então vamos lá. Vamos aqui um novo desafio. Todas as coisas nascem através das diferenciações. Uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa, certo? O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores denominados pré-socráticos, isso aqui nós já sabemos. Para eles, a principal preocupação filosófica era a ordem. E aí, que ordem é esta? O que intenciona? Qual é a teleologia, ou seja, a finalidade? Cosmológica? Legal, cosmológica bacana. Propondo uma explicação racional para o mundo, certíssimo, logos ou razão. Fundamentada nos elementos da natureza, da physis, perfeito aqui. Vamos ver a letra B. Política, não, política, os filósofos pré-socráticos, eles não desenvolvem teorias políticas, assim, não é, na verdade, é melhor falar desse jeito, não é o objetivo maior, não é o foco, fica melhor desse jeito, não é o foco maior, principal, certo, dos pré-socráticos desenvolver pensamento político, e sim, claro, da origem do universo, ou seja, da cosmologia, como tem na letra A. Ética também não é o mesmo raciocínio para a letra B, vale para a letra C. Não é este o foco, não é este o principal elemento da maior parte das teorias dos pré-socráticos, e sim a cosmologia. E estético com sensibilidade? Não, também não. Você percebe que a maior parte dos pré-socráticos, eles também não estão dentro desta preocupação maior estética. Hermenêutica, interpretativa, exegética, também não. Isso aqui fica um pouco ali para o organon já de Aristóteles, que é a interpretação da linguagem, caminhos, critérios. Então, vocês já podem perceber que a ordem cosmológica, desde que nós trabalhamos na primeira questão, ficou bem claro que os pré-socráticos, eles são chamados de cosmologia, por quê? Porque eles buscam uma origem para o cosmos, ou seja, o universo, daí cosmologia. E filosofia naturalista, porque eles vão dentro dos elementos da natureza, em grande parte, não são todos, mas grande parte deles utilizam elementos da natureza para explicar a origem do cosmos, da própria natureza e do ser humano. Então, aqui a letra A de André, mais uma vez aqui, letra A. Assinale para vocês, correto? Perfeito? Vamos fazer mais uma? Não me deixe sozinho não, vamos embora. Não deixa a preguiça chegar. Não deixa a preguiça chegar. Vamos aqui tiro curto, aquela assim, sabe? Papo, direta, para que a gente possa fazer uma reflexão maior e se preocupar menos com o texto. Nós temos aqui, ó, os fragmentos dos pensadores, ou do pensamento, ou das teorias dos pré-socráticos, expõem uma oposição que se insere em que campo? Olha só. Investigação dos pré-socráticos, certo? Ela está se opondo a uma outra, e esta oposição eu posso identificar em que elemento aqui dessas alternativas? Será que é da investigação do pensamento sistemático? Esse pensamento sistemático, ele é muito mais atribuído a Aristóteles, o período sistemático famoso. Preocupações do período mitológico, bom, aqui ó, nós temos a necessidade de perceber que o mito também vai ser referido. Discussões sobre a origem do universo. Olha, nós temos aqui a discussão sobre a origem do universo como um elemento que é
certo? Algo que os pré-socráticos estão buscando. A habilidade retórica sofística, também não é esse o elemento sofístico, ou sobre os sofistas, ou a respeito dos sofistas que a gente mais identifica nos pré-socráticos. Verdade do mundo suprassensível. Suprassensível, ou seja, para além da natureza, também não faz muito sentido, porque é algo que está fora da físis e não na físis. Então, aqui nós vamos perceber que a letra C, que fala sobre a origem do universo, do cosmos, é o que está como algo que os pré-socráticos buscam para servir de oposição ao mito. Então, o mito já narra de um jeito, como nós temos aqui na letra B, mas este jeito do mito narrar, esta forma do mito narrar, não está contento para os pré-socráticos, então eles desenvolvem uma nova teoria, uma nova narrativa sobre a origem do universo, só que agora baseada no logos e não no mitos, correto? Então, letra C de casa, marque para você a letra C. Marcou? Então, vem comigo aqui. Olha só, ele defende que os sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos apreendam as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real é outra. Para Demócrito, olha aqui nosso querido amigo Demócrito tem uma curiosidade interessante. Se você for atrás do conhecimento sobre Demócrito tem uma referência muito grande sobre... existe uma brincadeira na filosofia que fala assim, Demócrito é o filósofo que sorri e Heráclito é o filósofo que chora. Captando um pouco da personalidade dos dois, né? Heráclito é um cara um pouco deprimido, um pouco chorão, né? E Demócrito é um cara bem humorado. Só que Demócrito tem uma coisa interessante sobre ele, eu vou compartilhar com você, porque aqui também é conhecimento puro, olha só. Só que você vai escutar isso. Demócrito não nasceu antes de Sócrates, Demócrito é contemporâneo de Platão. Aí você vai fazer uma pergunta, mas por que ele está colocado então como pré-socrático? É porque o tema dele é o mesmo dos pré-socráticos, certo? E isso é importante, eu não posso deixar você alijado, ou seja, sem saber dessa ideia. Embora Demócrito tenha nascido depois de Sócrates, ele é contemporâneo de Platão, ele está aqui necessariamente pelo tema dele, pelo que ele desenvolve enquanto reflexão. Demócrito ele vai aparecer, ele vai criar suas teorias ainda no período de Sócrates para a morte de Sócrates. Então ele é depois de Sócrates, ele não é antes, certo? Mas ele aparece como pré-socrático, tá certo? E é pela teoria, pelo estudo, porque ele também estuda cosmologia e filosofia naturalista. Então colocam ele aqui neste ramo dos pré-socráticos. Mas em datas ele não é, tá bom? Mas o que o nosso amigo Demócrito, o filósofo que gostava de sorrir, a físis dele, a natureza ou o cosmo dele é composto pelo quê? Pelas 4 raízes, o úmido, o seco, o quente? Não. Pela água? A água é de Tales. Pelo fogo, fogo ali é atribuído a Heraclito, que eu acabei de falar para vocês, aquele tristinho, que Heraclito era chamado também, gente, de o obscuro, o cara que vivia escondido numa caverna. Pelo ilimitado, aqui nós temos o ilimitado Apeiron de Anaximandro. Achamos aqui, olha aqui, em homenagem aos nossos amigos químicos que fazem a nossa grande teoria do conhecimento ficar mais bela, os átomos, olha só, pelos átomos. Então, aqui nós temos o nosso amigo Demócrito. Demócrito diz que a arqué, ou seja, o princípio originário, ele vai deixar para a gente a ideia que o que forma o cosmo são os átomos, perfeito? Então, marque a letra E. Segundo o nosso amigo Demócrito, um dos grandes pré-socráticos, ele traz a teoria atômica. A teoria atômica ela tem contribuições muito fortes, até no período helenístico. O epicurismo, por exemplo, usa muito a lógica do atomismo de Demócrito. Então, é uma teoria que vocês têm que ter muito carinho, vocês que estão no ensino médio,
vocês que estão querendo fazer vestibular, vocês que estão complementando seus estudos, a teoria de Demócrito, ela é, pela atualidade da química, né, que ainda utiliza o átomo, embora o nome esteja errado, átomo, né, porque na concepção de Demócrito, ele não é divisível. Não tomo divisível. Na concepção que nós temos na química hoje, moderna e contemporânea, por exemplo, o átomo ele é divisível e muita divisão, mas ficou o nome átomo de Demócrito do jeito que ele criou. A química usa o mesmo nome até hoje, embora seja desmentida essa ideia de que ele não se divide. A gente sabe que ele tem uma divisão, a gente sabe que ele se divide muito, mas ficou o mesmo termo. Então, a teoria de Demócrito, além de contribuir até hoje, ela também vai servir muito ao período helenístico, as éticas helenísticas, principalmente o epicurismo, tá? Então, tenha muito cuidado, muito carinho com essa teoria, que ela é bela e serve muito para os vestibulares. Quinta questão. Uma música da canção de Lulu Santos, olha o The Voice, hein? Lembra ideias do filósofo grego Heráclito. Alguns falam que o nome correto é Heraclito. E há uma lenda de que ele seja parente de Platão, da descendência iônica, que vocês chamam de Jônio. Mas o J é um I, né? Porque tem um pingo em cima, então é Iônio, na verdade. Que viveu no século VI a.C., que usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é autor da frase famosa, não se entra duas vezes no mesmo rio, olha só. Ou porque a água já passou, vou completar, viu? Ou porque o homem não é mais o mesmo. Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima. E aí nós temos a música, nada do que foi será de novo o que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre, e isso completou certinho, passará. Certo? A morte é tudo que vemos desperto, e tudo que vemos dormindo é sono. Será que a música do Lulu Santos, nada do que foi será de novo como já foi um dia, se refere à morte? Aí fica difícil, né? Esse negócio aqui forçou a barra. Certo? O homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra. Não parece também que a música se refira a isto. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. Olha, nada do que foi será de novo como já foi um dia. Então as águas já passaram. Olha só. O rio, ele tem uma correnteza. E essa correnteza ela tem um fluxo, e aí a palavra fluxo ela é importante, porque dá a ideia de que é constante, certo? É um fluxo, então é constante. Então, as águas que fluem são outras. Muita instrução não ensina a ter inteligência. Não parece esta mensagem da música do Lulu Santos e que vai coadunar com a teoria do famoso Heráclito. O povo deve lutar pela lei como defende as muralhas da sua cidade. Também não é um conclamo à revolução ou à proteção de uma cidade, ou à destruição de um regime, ou à queda de um sistema político, ou uma forma de governo. Então, veja só, quando você fala em Heráclito, certo? Que ele vai trazer para a gente o devir, lembrando a vocês que a palavra devir, ela pode ser melhor traduzida como fluxo, certo? Mas ela foi traduzida também como movimento, que é uma forçação de barra até, tudo bem. Ela é melhor traduzida como fluxo, porque existe um movimento constante. O movimento, gente, não quer dizer que seja constante. Eu posso muito bem pegar este passador de slide, colocar do outro lado ali, movimento, mas ele pode nunca mais sair dali. Agora, se for movimento constante, ele vai mudando de posição, ou seja, vai se movimentando o tempo todo. Movimento é uma coisa, movimento constante é outra. Então, o que Heráclito traz para a gente é essa noção de devir, ou seja, movimento constante. E a música do Lulu também. Nada do que foi será, de novo o que já foi um dia. Então, se esta premissa se mantém, o movimento é constante. E onde eu tenho este movimento constante aqui? Qual alternativa eu estou? Claro que a letra C é a única que traz com muita maestria esta questão do movimento constante. Ao se entrar no rio, ou no mesmo rio, as águas que lá estão já são outras. Não são nunca mais
as mesmas. Então você vai assinalar a letra C de casa, perfeito? E aí eu vou deixando com vocês aqui o convite para as próximas aulas, pedindo para vocês acessarem um plano de estudo para maiores informações e também para realizar as atividades e até se quiserem contribuir conosco. Um forte abraço, até o próximo encontro.